Fernando Mitre e eu recebemos agora nos estúdios do Jornal da Noite o jornalista Fernando Rodrigues. Ele é articulista e repórter do jornal Folha de São Paulo, em Brasília. Boa noite, Fernando. Está aí lançada a campanha eleitoral com o Aécio atacando já na TV. Como é que você vê esse quadro? Olha, o Aécio Neves está com uma pré-candidatura lançada, lançou 3 comerciais de 30 segundos cada um. Num deles ele se apresenta, no outro fala mal do governo, ataca a forma como Dilma Rousseff controla ou não a inflação, e no outro diz que quer ficar perto da população. É um discurso de início de campanha, só que é difícil saber se esse discurso vai colar na cabeça dos eleitores quando o governo é tão bem avaliado. Pelo menos um erro tucano o Aécio não vai cometer, que é negar o passado e esconder o Fernando Henrique. Isso já está superado. Pois é, mas olha, Fernando Henrique Cardoso, eu acho interessante que dentro do PSDB seja resgatado o legado dele. Isso. Mas quantos votos Fernando Henrique Cardoso traz para qualquer campanha? Mas é uma questão de identidade da candidatura, não é simplesmente uma questão de votos. Você vê a candidatura anterior, na última campanha eleitoral presidencial, faltou identidade na candidatura. Ele tem um referencial, exatamente. Um referencial ideológico. Exatamente, quase ideológico, um referencial histórico. Em contraste com o PT. Claro, e faltou também a outra candidatura, tucano, e a outra anterior também, o quê? Uma identidade de oposição. Olha, agora o Aécio certamente vai cuidar disso. Nada contra o legado do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, fez o Plano Real, controlou a inflação. Agora, do ponto de vista objetivo do marketing, os marqueteiros adversários dos tucanos comemoram quando a imagem do ex-presidente aparece ou começa a se falar do passado. Veja só, em 2014, quem tiver 20 anos votando para presidente, Boris, tinha 8 anos quando Fernando Henrique deixou o palácio. Falar de Fernando Henrique para esse eleitor de 20 anos em 2014 é igual falar da proclamação da República. Então, uma coisa é falar para o público interno do PSDB, a outra é falar para essa massa de brasileiros que vai escolher alguém para governar o país no futuro. É isso que o PSDB e os adversários de Dilma têm que fazer o ajuste fino para conseguir ter êxito. Certo, mas eu só insisto nesse ponto. É uma questão de identidade do PSDB. Historicamente, o Fernando Henrique é uma figura fundamental. Muita coisa foi feita positivamente e não há motivo para esconder isso. Não é que isso vai ganhar, vai garantir vitória, vai dar grandes votações, mas pelo menos consolida a identidade de um candidato de oposição, que é o que sempre faltou. A presidente Dilma vai ter algo a mostrar. Eu fiz, eu realizei. Claro. O Lula fez, o Lula realizou a sua continuidade. Agora, nenhum outro candidato, pré-candidato, tem qualquer perspectiva de apresentar um programa. Aliás, como a Dilma não tem também. Porque numa situação de estabilidade econômica, como a que o Brasil passa, embora o crescimento da economia seja aí ruim, né, para muitos, um candidato a presidente tem que convencer o eleitor do seguinte: olha, está mais ou menos bom, mas se você votar em mim, eu vou fazer muito melhor. Não é à toa que todos eles têm o mesmo discurso. Dilma Rousseff, isso, mais e melhor. Até ela própria. Eduardo Campos, do PSB, isso. E agora Aécio Neves falando a mesma coisa. O Eduardo, aliás, começou com isso, depois a Dilma tomou dele. E agora o Aécio está dizendo fazer diferente, mas fazer mais. Exato. Quer dizer, no fundo é a mesma coisa. Ele tinha tomado das campanhas americanas também. Quer dizer, aí a cópia é... Claro, o Dick Morris, aquele grande marqueteiro americano, trabalhou para o Bill Clinton, depois caiu em desgraça, ele formulava isso, tinha até um nome para isso, triangulação. Você pega um pouco que deu certo de um, do outro, faz uma síntese e apresenta, o eleitor vota em você. Agora, desafios não faltam, né, para a candidatura Aécio Neves, né? Primeiro, ele tem que se tornar conhecido no Brasil. Hoje, a última pesquisa que eu vi, parece que dava aí 40% de conhecimento, que é muito pouco. A propósito, não é? Ele passou 2 anos como senador da República, muito bem votado, querido em Minas, no seu estado, onde foi bem avaliado, lá, né? Mas no Senado passou 2 anos sem aparecer muito. Agora tem que fazer propaganda na televisão para dizer quem é ele. Se tivesse feito mais no Senado, talvez não seria necessário. Os 40% já seriam 60% hoje, digamos. Mas ele tem um outro desafio, que esse também é histórico no partido. Ele tem que tentar unir aquelas lideranças ali. Entende? Difícil. É difícil. Esse talvez seja o maior de todos os desafios. E pelo clima da convenção não ficou nada claro. Por quê? Porque no Brasil, eu não vou aqui concordar com a forma, mas talvez um pouco com o conteúdo do que disse o ministro Joaquim Barbosa do Supremo Tribunal Federal. Os partidos, em geral, são de mentirinha mesmo. Não há partidos, de fato, com um projeto de poder unificado para o país inteiro. São grupos regionais. O PSDB não é diferente.
Todos os outros quase são assim mesmo. Então, Aécio Neves agora está chegando a vez dele de ser candidato, só que ele não consegue ter a maioria do partido em todas as suas sessões. A possível pulverização da oposição favorece o Aécio, né? Com certeza, quanto mais candidatos estiverem lançados em 2014, e note que pela primeira vez desde 2002 teve verticalização, 2006 também, 2010 ela já poderia não valer, mas acabou valendo, porque, enfim, foi aprovado muito perto. Em 2014 não haverá verticalização, ou seja, os partidos podem fazer vale tudo nas alianças, aí favorece a ter mais candidatos. Isso favorece o Aécio e todos de oposição. Quer dizer, se Eduardo Campos for candidato, como parece que já avançou tanto que é difícil pensar num recuo ali. Marina, não é? E Aécio, esses três, sem falar num quarto aí. E vou te falar num quarto importante que vai aparecer, está aparecendo, já anunciou que vai ser. O PSC, um partido emergente, conservador, valores cristãos, disse que vai lançar um pastor da Assembleia de Deus, pastor Everaldo, que é vice-presidente nacional desse partido, é o mesmo partido do Marco Feliciano, aquele deputado polêmico. Vai lançar a candidatura a presidente. Então, isso pode levar para o segundo turno essa eleição. É verdade. Aí lá no segundo turno, como se diz, né? Tudo pode acontecer. Pois é, e tem uma similitude muito grande, dizem os petistas, tem um pouco de medo, com 98. 98 a economia não estava muito bem, Fernando Henrique era favorito, precisava ganhar no primeiro turno. Ganhou, bateu na trave, entrou, ganhou. Isso. Se tivesse um segundo turno seria contra a Lula, história. seria muito difícil. Em 2014... muitos petistas, estrategistas acham que a economia não está tão bem. Se Dilma for para o segundo turno, daí vai ter que enfrentar questões muito difíceis, como o Fernando Henrique teria enfrentado. E daí o desfecho pode ser incerto. A pergunta é a seguinte, será que a economia, do jeito que está, consumo, emprego, pleno emprego, crédito, aguenta até a eleição? Será? Pois é, essa é uma pergunta que ninguém tem a resposta, não é, Boris? No começo desse ano... Mas a oposição aposta, aparentemente, que não aguenta. A oposição vai dizer que não, vai dizer que não aposta no pior. Digamos o seguinte, essa é uma questão crucial. Se a economia piorar, e se essa piora chegar lá na ponta da linha, chegar no consumidor, no eleitor, e a eleição for para o segundo turno, fica difícil. A imagem é a seguinte, a economia brasileira é muito grande, né? Sexta, sétima economia do mundo, é como se fosse um transatlântico. Quando você muda o leme, não é um fusquinha, que você muda, ele vira. A economia vai devagar, igual aquele transatlântico. Claro. Se ela mudar, como você está dizendo, para as pessoas sentirem na parte que mais dói do corpo, que é o bolso, aí aquela sensação de bem-estar vai embora, aí tudo muda. E o Aécio, aliás, fez um pequeno ensaio nessa linha, porque ele aparece nos comerciais conversando com os eleitores sobre o custo de vida, sobre as contas ali do dia a dia, inflação. Ele fala muito de inflação na propaganda dele que foi ao ar nesta semana. Agora, é um perigo também você só ficar falando de coisas ruins, porque as pessoas não gostam de ficar ouvindo isso. Eles querem o mensageiro da boa notícia. Elas estão se sentindo bem ainda, sobretudo por isso, porque a maioria da população ainda se sente bem. E é claro, a gente sabe que tem alguns sinais aí por baixo da superfície que podem dar problema, mas as pessoas não estão sentindo. Aparece um político falando coisa ruim, ele não gosta, tem que fazer um ajuste fino difícil. Afasta o eleitor. Agora, vocês acham que o ex-governador Serra, digamos, adere a uma possível candidatura do Aécio? Olha, muito difícil. Essa, quer dizer, que adere formalmente, pode aderir. De coração. De coração. De coração aí é uma questão mais sentimental, eu acho difícil. Ainda não aderiu, não é? Aliás, a seção paulista do PSDB não aderiu totalmente à candidatura de Aécio Neves. Ninguém dos grandes caciques do PSDB de São Paulo vai à TV, ao rádio, dá uma entrevista e diz: Aécio é o nosso candidato e pronto. Dizem, não, é um nome importante, deve ser ele, mas temos que aguardar. E o Eduardo Campos? Avançou um pouquinho. Não falamos do Eduardo Campos. O Eduardo Campos nós já dissemos aqui, ele já avançou tanto no discurso, na retórica, que é muito difícil imaginar o contrário. A pergunta a ser feita do Eduardo Campos é muito simples. O que ele ganha não sendo candidato? Ele ganha o quê? Ele não ganha absolutamente nada, porque alguém de nós aqui, ou de quem nos vê, acredita que o PT vai dar para ele a vaga em 2018? Já tem essa conversa que isso não existe, conversa vai boi dormir, existir nunca. E por outro lado, se ele recuar agora, ainda assim ele desiste, ele fala, pelo menos vou eleger uns governadores, meu partido vai ser reforçado.
PT vai dizimá-lo agora, porque agora já viraram inimigos. Então, ele já passou do ponto de não retorno, não tem como E ser ele candidato. tem também aquela questão da imagem. A imagem tem que ficar nacional. Então, uma candidatura, ele tem 46 anos. E veja, ser candidato a presidente, se fizer uma campanha mais ou menos com uma boa embocadura, acaba criando um patrimônio político muito grande. Claro. Até hoje, nós aqui, de vez em quando, falamos de quem? De Ciro Gomes, que foi 2 vezes candidato. Não é? Ele, se não tivesse sido candidato, seria o quê? Um ex-governador do Ceará, Claro. como tantos outros que a gente nem conhece direito. Você tem razão, claro. Aliás, Ciro Gomes é um dos problemas do Eduardo, né? Aliás. E a Marina emplaca o partido dela, Fernando? Acho que Marina Silva vai ter grandes dificuldades de ter espaço na campanha para fazer a sua propaganda. Não vai ter tempo de TV. Conversando com ela, com Eduardo Campos, o que eles dizem? Mas veja, mas no debate nós vamos muito bem. Haverá debate com uma candidata a presidente à reeleição no primeiro turno? Certamente não. É incomum que um candidato a presidente aceite debater. Nós já fizemos debate aqui com o presidente Lula. Raro, mas é raro, não é? Mas aqui na Band nós fazemos. Pois é, vamos torcer para que exista agora. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês dois, que é assim um pouco próxima da loucura. Vocês acham que o Lula não é candidato mesmo? Ou numa emergência? Ele deseja muito continuar na política. Acho que se houvesse uma situação, um cenário no qual fosse inevitável a entrada dele, ele seria candidato. Mas eu acredito que ele verdadeiramente está empenhado em reeleger Dilma Rousseff. Todas as indicações vão nesse sentido. É claro que se no dia em que for decidida a candidatura do PT não for possível Dilma Rousseff ser presidente, será o Lula. Mas hoje ele verdadeiramente está trabalhando para que seja ela. Eu acho isso, acho que a candidata neste momento é a presidente Lula, a presidente Dilma. O Lula aposta nisso, trabalha com isso, mas não é uma situação absoluta. Ainda é relativa, porque política é como a nuvem lá dos mineiros, né? Fernando, eu queria agradecer a sua presença no Jornal da Noite e aguardar que você nos visite outras vezes. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Boris Mitri. E o Jornal da Noite termina aqui. Fique agora com O Que Fim Levou, de Milton Neves, e em seguida o Claquete, de Otávio Mesquita. Boa noite.